Gravando! Vamos lá? Pronome pessoal oblíquo átero. Pô, Pestana, finalmente acabou esse lance de pronome pessoal oblíquo átero, né? Troço chato, grande, uma série de informações. Acabou não. Oh, acabou não, parceiro. Agora a gente vai falar de colocação pronominal, que tem tudo a ver com, adivinha? Pronome pessoal oblíquo átero. Vamos entender o que é colocação pronominal? Vamos lá, raciocina comigo. Quando eu falo em colocação pronominal, isso diz respeito à posição que o pronome oblíquo átero estará em relação ao verbo. Se o pronome estiver antes do verbo, você vai dizer que ocorreu próclise. Se o pronome estiver depois do verbo, você vai dizer que o pronome está em posição de ênclise. Se o pronome estiver no meio do verbo, você vai chamar de mesóclise. Então, os pronomes oblíquos átonos podem estar antes, normalmente, depois do verbo ou no meio do verbo. Beleza? Tranquilo? Existem algumas regrinhas para a gente descobrir em que posição o pronome deve ou não ficar. Vamos acompanhar as regrinhas? Vem comigo e anota tudo, hein? Porque colocação pronominal cai direto, em todas as bancas que eu conheço. FCC, ESAF, CESP, CESP se amarra, e todas as bancas, cara. Os caras gostam de colocação pronominal. Fique atento, agora, olho na telinha, vamos que vamos. Colocação pronominal, também chamada de topologia pronominal, também chamada de sínclise pronominal, é o quê? Trata da correta posição do pronome oblíquo átero, normalmente, em relação ao verbo. Ou seja, o pronome pode estar antes, depois ou no meio do verbo. E aí, quando vem antes, a gente chama de próclise. Por exemplo, não se esqueça de mim. Os gramáticos dizem que existem algumas palavras chamadas de palavras atrativas que atraem, obviamente, o pronome oblíquo átero para antes do verbo. Que palavras atrativas são essas? Vamos descobrir? Vamos lá. O não é uma palavra atrativa. Por quê? Porque tem sentido negativo. Então, todas as palavras de sentido negativo, como não, nunca, jamais, tampouco, nem, enfim, palavras de sentido negativo são palavras atrativas. Logo, o pronome oblíquo átero vai ficar sempre antes do verbo. Por isso que você diz, não se esqueça de mim. Jamais você poderia dizer assim, não esqueça-se de mim. Porque se você fizesse isso, você estaria indo de encontro ao que ensina a gramática, a norma culta. Beleza? Continuando. Agora se negam a depor. O agora é um advérbio. Dizem os gramáticos que os advérbios também são palavras atrativas. Ontem, hoje, sempre, agora, enfim. Todos os advérbios são palavras atrativas. Se são palavras atrativas, o pronome oblíquo átero vai ficar antes do verbo. Além dos pronomes ficarem, ou melhor, além dos advérbios, existem certas palavras, como só, apenas e somente, que alguns gramáticos consideram como advérbios de exclusão. Outros gramáticos vão chamar de palavras denotativas de exclusão. De qualquer maneira, só, apenas e somente são palavras atrativas, beleza? Além de todos os advérbios. Pestana, se tivesse uma vírgula entre o agora e o se negam, como é que ficaria a frase? Os gramáticos ensinam que não pode haver próclise se houver uma pausa antes do verbo. Beleza? Por isso que nesse caso você teria que dizer assim, ó, agora negam-se a depor.
Observe que com a vírgula, o pronome tem que ficar depois do verbo. Se não tiver a vírgula, o pronome vai ficar obrigatoriamente antes do verbo. Beleza? Então, com a vírgula, o pronome fica depois do verbo. Tá ok? Maravilha. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre esse lance da vírgula e do pronome oblíquo átero. Porque não é sempre que o pronome oblíquo átero fica depois do verbo, quando tem uma pausa antes do verbo. Beleza? Aguarde e confie, mais à frente a gente vai falar sobre isso. Continuando. Soube que me elogiaram. Observe que este que é uma conjunção integrante. Eu soube o quê? Eu soube isso. Isso o quê? Que me elogiaram. Então, quando você pode substituir uma oração iniciada pelo quê? Por isso, este que é uma conjunção integrante. Então, soube que me elogiaram. Este que é uma conjunção. E todas as conjunções subordinativas, integrantes, causais, consecutivas, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, finais, proporcionais, temporais, ou seja, todas as conjunções subordinativas atraem o pronome oblíquo átero para antes do verbo. Por isso, soube que me elogiaram. O pronome oblíquo átero está corretamente colocado antes do verbo, por causa da palavra atrativa que. Duas pessoas que se encontravam desaparecidas apareceram. Duas pessoas as quais se encontravam desaparecidas apareceram. Observe que este que é um pronome oblíquo átero, ou melhor, desculpa, é um pronome relativo. O que é um pronome relativo? Pronome relativo é um pronome que retoma um termo anterior. Afinal de contas, quem se encontrava desaparecido? Duas pessoas se encontravam desaparecidas. Então, o que está retomando duas pessoas. Logo, esse que é um pronome relativo. Todo pronome relativo é uma palavra atrativa. Portanto, se todo pronome relativo é uma palavra atrativa, o pronome oblíquo átero vai ficar antes do verbo obrigatoriamente. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Portanto, duas pessoas que se encontravam e não que encontravam-se. Se tivesse que encontravam-se, estaria errado. Tudo bem? Beleza? Olha para mim rapidinho, deixa eu te falar uma parada. Uma vez, um aluno me perguntou assim: Pestana, mas se tivesse um substantivo qualquer entre a palavra atrativa e entre o verbo, com o pronome oblíquo átero, obviamente. Por exemplo, soube que, esse que é uma condição integrante, é uma palavra atrativa, aí vem o verbo com o pronome oblíquo átero. Por exemplo, soube que me encontraram. Soube que o encontraram. Pronto. Se tivesse um substantivo entre o que e entre o verbo com o pronome oblíquo átero. Por exemplo, soube que os detetives o encontraram. Eu poderia, aí o aluno perguntou, eu poderia colocar esse pronome depois do verbo? Ou seja, soube que os detetives encontraram-no. Colocar o pronome depois do verbo. Eu falei para ele, cara, poder pode, porque alguns gramáticos aceitam essa colocação do pronome. Quando há entre a palavra atrativa e entre o verbo algum substantivo. Vou repetir. Soube que, palavra atrativa, os detetives o encontraram. Aí ele perguntou, posso colocar esse o depois do verbo? Soube que os detetives encontraram? Aí eu falei, poder pode, porque alguns gramáticos abonam isso, permitem isso. Mas a maioria dos gramáticos, a vasta maioria dos gramáticos, inclusive as provas de concursos públicos de mais prestígio, dizem que não. Ou seja, se houver entre a palavra atrativa e o verbo, acompanhado do pronome oblíquo átero, um substantivo, alguma expressão,
o pronome oblíquo átono vai ficar obrigatoriamente antes do verbo. Portanto, para a maioria dos gramáticos, para a maioria das bancas que eu conheço, vai ficar assim a frase, e só assim. Soube que os detetives o encontraram. Ponto. Independentemente se entre a palavra atrativa e o verbo houver um substantivo. Beleza? Tranquilo? Guarda essa informação. Inclusive já caiu uma questão sobre isso na FCC. E a FCC ficou com a maioria dos gramáticos, ou seja, o que eu acabei de ensinar. O pronome fica antes do verbo, mesmo que entre a palavra atrativa e o verbo haja algum substantivo. Tudo bem? Beleza? Show de bola, continuando. Poucos te deram a oportunidade. Poucos é um pronome indefinido. O pronome indefinido, qualquer pronome indefinido é uma palavra atrativa. Portanto, o pronome oblíquo átono vai ficar antes do verbo. Beleza? Então, pronomes indefinidos são palavras atrativas e atraem o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Quem nos fez a encomenda? Esse quem é um pronome interrogativo. E todos os pronomes interrogativos atraem o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Por quê? Porque os pronomes interrogativos são palavras atrativas. Então, quem fez-nos a encomenda estaria errado. O certo é quem nos fez a encomenda. Próxima frase. Em se plantando, tudo dá. Isso aqui é uma estrutura fixa na língua portuguesa, tá? Quando você tiver a preposição em seguida do verbo no gerúndio, o pronome oblíquo átono sempre vai ficar entre a preposição em e o verbo no gerúndio. É uma construção fixa na língua. Ora me ajuda, ora não me ajuda. As conjunções alternativas são conjunções que atraem conjunções alternativas. As conjunções alternativas são conjunções que atraem o pronome oblíquo átono. Aí você me pergunta assim, Pestana, mas são todas as conjunções subordinativas? Cara, não são todas as conjunções subordinativas, ou melhor, não são todas as conjunções alternativas, não. Pelo que eu já vi nos meus estudos, as conjunções alternativas que atraem os pronomes oblíquos átonos são ora, ora, quer, quer, seja, seja. São essas conjunções, já, já. São essas conjunções alternativas que atraem. O ou não é uma conjunção alternativa que atraia o pronome. Agora, ora, ora, atrai o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Tudo bem que nesse segundo caso aqui eu tenho a palavra atrativa não, né? Então, mais um motivo, o pronome fica antes do verbo. Agora, no primeiro caso aqui, o ora é que está servindo de palavra atrativa única e por isso o pronome fica antes do verbo. Então, fica ligado nessas conjunções alternativas, hein? Deus te proteja, meu filho, e que bons ventos o tragam logo. Deus te proteja é uma oração optativa. O que é uma oração optativa? É uma oração que exprime desejo, vontade. Essas orações optativas são orações que exprimem desejo, vontade. Nesses casos, os gramáticos dizem que os pronomes sempre ficam antes do verbo, em posição de próclise. E que bons ventos o tragam logo. Observe que essa frase é uma frase exclamativa, né? É uma oração exclamativa, porque termina em ponto de exclamação. Nesses casos também, o pronome vai ficar antes do verbo, beleza? Vamos lá, continuando. Foram ajudados por nos trazerem até aqui. Os gramáticos ensinam que quando você tem uma preposição seguida de um verbo no infinitivo e esse verbo está flexionado, ou seja, está no plural ou indica alguma desinência, o pronome oblíquo átono vai ficar obrigatoriamente entre a preposição e o verbo no infinitivo flexionado. Em outras palavras, o pronome oblíquo átono vai ficar antes do verbo no infinitivo flexionado sempre.
Beleza? Sempre. Agora se liga só, raciocina comigo. Olha para cá, vamos lá, eu e você. Existe um caso de colocação pronominal. Existe um caso de colocação pronominal que você precisa saber. É um caso básico e que todos vocês precisam saber. Qual é o caso básico? A regra básica de pronome oblíquo que todo mundo que estuda sabe, é que o pronome oblíquo jamais pode iniciar uma frase, uma oração, um período. Jamais. Beleza? Então, por exemplo, se eu chego para você e digo assim, me dá um pouquinho da sua atenção, por gentileza? Eu não estou falando de acordo com a norma culta. Deveria ser, dá-me um pouquinho da sua atenção, por gentileza? Pô, Pestana, mas soa malzão, artificial. Eu sei. Mas a língua culta diz que você jamais inicia a frase, oração, período, você jamais inicia uma sentença com o pronome oblíquo. Beleza? Isso é básico. Básico. Tudo bem? Ah, mas na fala do dia a dia eu não vou me preocupar com isso, né, Pestana? Porra, claro que não, né? Pelo amor de Deus. Existem outras coisas para você se preocupar na vida do que isso, até porque todo mundo fala assim. Beleza? Agora, quando você estiver numa situação formal, ou tiver que escrever algo formal, você vai usar corretamente o pronome oblíquo. Ou seja, o pronome oblíquo nunca vai iniciar a frase, oração ou período. Tá certo? Beleza? Show de bola. Continuando. Olho na telinha. Falar um pouquinho de ênclise agora. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho de ênclise? O que seria ênclise? Ênclise quando o pronome oblíquo vem depois do verbo. Exemplo. Vou-me embora daqui. Esse pronome oblíquo vem depois do verbo porque está iniciando a oração. Eu jamais poderia dizer me vou embora daqui. Por quê? Porque nunca se usa o pronome oblíquo iniciando frase. Tudo bem? Você sempre vai colocar o pronome oblíquo depois do verbo. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Segunda regrinha, vamos ver. Se eu ganho na loteria, mudo-me hoje mesmo. Observe que há uma vírgula, uma pausa antes do verbo. Se há uma pausa, uma vírgula antes do verbo, a regra diz, deve-se usar o pronome em posição de ênclise. Ou seja, depois do verbo. Tranquilo? Terceira regra. Quando eu avisar, silenciem-se todos. Os gramáticos dizem que o verbo no imperativo vem acompanhado de um pronome enclítico, ou seja, de um pronome em posição de ênclise. Mas note você que a maioria dos exemplos que eu encontrei sobre isso coloca o verbo imediatamente depois de uma pausa, o que acaba caindo na segunda regra. Terceira frase, ou melhor, quarta. Meu amigo, magoá-lo nunca foi minha intenção. De novo, cai na mesma regra, na segunda regra, né? Na regra da vírgula. Só que os gramáticos dizem assim, infinitivo não flexionado exige ênclise. Quando não houver uma preposição antes do verbo. Observe que não há nenhuma preposição antes do verbo e por isso o pronome oblíquo fica depois dele. Note também que há uma pausa antes do verbo, o que acaba caindo na segunda regrinha. Ou seja, se tiver uma pausa antes do verbo, a ênclise é obrigatória. É meio que redundante essas regras, porque a maioria dos exemplos que a gente encontra de ênclise, ou o pronome está iniciando a frase em posição de ênclise, ou ele vem depois de vírgula. Obviamente, vem a pausa, o verbo e o pronome, posição de ênclise. Estou inclinado a promovê-lo. Esse é um caso interessante, que até costuma cair em prova. Estou inclinado a promovê-lo.
O que os gramáticos dizem sobre isso? Estou inclinado a promovê-lo. Os gramáticos dizem o seguinte: quando você tiver a preposição a antes de um verbo no infinitivo não flexionado, você jamais vai usar aqui no meio os pronomes oblíquos átonos o, a, os, as. Jamais você vai usar o, a, os, as. Beleza? Vou repetir. Quando você tiver a preposição a, seguida de um verbo no infinitivo não flexionado, você jamais vai colocar o, a, os, as antes do verbo. Beleza? Anota isso e não esquece. É por isso que o pronome oblíquo átono está vindo depois do verbo. Grava essa estrutura, hein? Beleza? Show de bola. Para terminar, recusou-se a proposta, fazendo-se de desentendida. Ensinam os gramáticos que após gerúndio, você usa ênclise. Portanto, eis a regra. Beleza? Pronome oblíquo átono depois do verbo, porque o verbo se encontra no gerúndio. Agora, antes de eu prosseguir, eu quero te mostrar uma parada. Deixa eu te mostrar aqui um novo slide. Só um segundinho. Vou te mostrar aqui um novo slide. Pronto. Observe só esta frase. Bastante atenção. Eles acham que, apesar dos pesares, a seleção brasileira, ou melhor, eles acham que, apesar dos pesares, me ajudam ao me incentivarem a acreditar na seleção brasileira. Olha o que eu quero mostrar para você. Eles acham que, apesar dos pesares, me ajudam ao me incentivarem a acreditar na seleção brasileira. Deixa eu só colocar uma vírgula aqui. Por causa da oração reduzida. Preferencialmente a gente separa por vírgula. Mas vamos lá. Eles acham que, apesar dos pesares, me ajudam ao me incentivarem a acreditar na seleção brasileira. Eu quero que você fique atento a este pronome oblíquo átono aqui. Se uma prova perguntar se a posição deste pronome oblíquo átono em relação ao verbo a que ele se liga está errada ou certa, o que você deve dizer? Se você pensar que todo pronome oblíquo átono deve ficar depois do verbo, se antes do verbo houver uma pausa, como essa vírgula aqui, você vai dizer que está errado. E você vai dizer que a única possibilidade seria ajudam-me. Só que não é assim que você deve pensar. Por quê, Pestana? O gramático Evanildo Bechara e outros gramáticos
e principalmente as bancas de concursos públicos ensinam o seguinte. Olha o que elas ensinam. O gramático Evanildo Bechara ensina o seguinte. Quando você tiver um pronome oblíquo átono antes do verbo, e antes desse pronome oblíquo átono houver uma vírgula, você tem que perceber se essa vírgula pertence a uma expressão intercalada. Se essa vírgula pertencer a uma expressão intercalada, entre a palavra atrativa e o pronome, não há problema nenhum em você colocar o pronome antes do verbo. Eu vou repetir. O que é uma palavra atrativa? Logo após a palavra atrativa, existe uma expressão intercalada separada por vírgula. Se após essa expressão intercalada vier um pronome oblíquo átono, isso aqui não está errado. Por quê, Pestana? Porque se você retirar a expressão intercalada, o pronome oblíquo átono estará corretamente antes do verbo. Afinal de contas, o que é uma palavra atrativa? Quer ver? Ó, tira aí a expressão intercalada, vai ficar assim. Ó. Eles acham que me ajudam ao me incentivarem a acreditar na seleção brasileira. Percebe que o pronome ficaria antes do verbo, se eu não tivesse a expressão intercalada? Quando ocorre a expressão intercalada, eu ainda assim posso colocar o pronome oblíquo átono antes do verbo. Ah, mas tem uma vírgula antes do pronome. Não interessa. Por causa dessa expressão intercalada, o gramático Evanildo Bechara diz que o pronome oblíquo átono pode ficar antes do verbo, mesmo após uma vírgula. Quem diz isso também é o escritor, o autor de um manual de redação profissional chamado José Maria da Costa. Ele diz também a mesma coisa, corroborando as palavras do Bechara. Aí você me pergunta assim, olha para mim rapidinho. Se liga só, olha aqui. Tá me vendo? Então presta atenção. Aí você me pergunta, pô, Pestana, e se eu quisesse colocar o pronome depois do verbo? Estaria errado? Não, não estaria errado. Pô, então é um caso facultativo? Sim, é um caso facultativo. Então, de novo, quando você tiver uma palavra atrativa, uma expressão intercalada e um pronome oblíquo átono junto ao verbo, esse pronome oblíquo átono pode vir depois da vírgula, antes do verbo, ou pode vir depois do verbo. Tanto faz. Volta de novo para a telinha. Portanto, nessa frase, você poderia dizer, eles acham que apesar dos pesares me ajudam. Eles acham que apesar dos pesares ajudam-me. Tanto faz colocar o pronome antes ou depois do verbo nesta situação específica. Cuidado, isso aqui cai direto na prova da FCC. Continuando a brincadeira, vamos falar sobre... Ah, faltou a mesóclise? Como não? Vou falar da mesóclise rapidinho. A mesóclise é quando o pronome oblíquo átono vem no meio do verbo. Só que esse verbo sempre está no futuro do presente ou no futuro do pretérito do indicativo. Você só vai fazer mesóclise, portanto, se o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Acompanhar-te-ei nesta viagem, pois é vital. Beleza? Tranquilo? Acompanharei você nesta viagem. Acompanhar-te-ei nesta viagem. O pronome oblíquo átono sempre fica após o R, ligado por hífen, e depois vem o restinho do verbo. Beleza? OBS importante.
OBS importante. Vou falar olhando para você. Olha para mim, se liga só. Quando houver uma palavra atrativa antes do verbo, no futuro do presente ou do pretérito, a próclise é obrigatória. Obrigatória. Então, se eu digo assim, quer ver, ó? Convidar-te-ei para a palestra. Se eu coloco não antes, que é uma palavra atrativa, a frase vai ficar obrigatoriamente do jeito que eu vou falar agora. Não te convidarei para a palestra. A próclise tem mais força que a mesóclise. Quando houver uma palavra atrativa antes do verbo, no futuro do presente ou do pretérito, ignora a mesóclise. Ignora. Que vai valer a próclise. Beleza? Tranquilo? Vamos parar por aqui. Aula que vem eu ainda vou falar de colocação pronominal. Eu te falei, a coisa é grande, mas vai valer a pena. Fui!